de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se lara, 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 lara. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Oh, 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 oh. Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui ao vivo em mais uma aliança de oração. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro, chegando aqui ao final de semana. Passamos uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, na nossa atividade de trabalho, no nosso final de semana na Igreja de Jesus Cristo. Semana intensa. Está chegando o final do ano e as coisas vão acelerando um pouquinho, o ritmo está bem acelerado, são muitas coisas para correr atrás e a gente sempre sabe que nós precisamos ter reservado durante essa rotina, essa correria, um tempo para nós nos conectarmos com Deus. E o Aliança de Oração nos ajuda muito, esse programa nos ajuda bastante para nós termos a nossa devocional diária com o nosso Deus. É o momento de separar-nos para Deus a nossa vida em oração, em adoração, em louvor
e principalmente também meditação da palavra e oração intercessória pela vida dos nossos queridos irmãos. Eu quero deixar aqui uma saudação para você, para sua família, vocês que estão sempre conosco aqui no Aliança de Oração. É um ministério de intercessão diário. Todos os dias estamos aqui juntos, nós sempre queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos de norte a sul do Brasil, fora do Brasil também, que fazem parte dessa corrente de oração que é o Aliança de Oração. Por isso, queridos irmãos, fiquem à vontade, compartilhem um programa para alcançar mais vidas, mais pessoas, e logo mais estaremos orando juntos também aqui por cada um de vocês durante essas últimas semanas do ano. Nós estamos caminhando aí para a virada do ano. Aliás, hoje nós vamos falar sobre a virada, vamos meditar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes disso, eu gostaria de que você, que é um ajudador da TV Viva Promessa, não só aqui do Aliança de Oração, mas você é uma pessoa que está sempre colaborando com a TV Viva Promessa, compartilha esse programa e tem outras formas de você ajudar também aqui a nossa programação, que é sendo um amigo da missão. O Amigo da Missão foi criado para uma forma de os promessistas colaborarem com a TV Viva Promessa, com os projetos missionários da nossa igreja. Vai aparecer aqui embaixo na tela, você pode fazer uma doação para o Amigos da Missão. Tem conta bancária, tem a chave Pix também, que você pode utilizar para ficar mais fácil para você. É isso, queridos irmãos. Continuem ligados conosco aqui na programação da TV Promessa. Então vamos meditar na palavra de Deus. Estamos chegando no final do ano e a virada do ano já está se aproximando. Não seria maravilhoso se nós experimentássemos uma virada também nas nossas vidas? A palavra de Deus, ela mostra a história de alguns servos de Deus que viveram uma grande virada, uma grande guinada na sua vida. Você lembra de Abraão? Ele era chamado de Abrão, e a partir do momento que Deus chamou Abrão de Abraão, a sua vida mudou completamente. Algumas pessoas, alguns servos de Deus tiveram a sua vida modificada literalmente, o nome foi mudado, mas num sentido de que a vida iria experimentar uma mudança, uma grande virada. Jacó passou a ser chamado de Israel. Simão passou a ser chamado de Pedro. E aquele que antes se chamava de Saulo passou a se chamar de Paulo. E Paulo passou a ser um grande apóstolo de Jesus Cristo. Existem vários personagens na Bíblia que tiveram uma guinada, uma mudança na sua vida a partir do momento que tiveram ali um encontro real com Deus ou um encontro real com Jesus. Houve uma mudança significativa na vida desses homens de Deus. E isso pode acontecer também na nossa vida e na sua vida. A Bíblia, ela nos fala, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, se você puder verificar comigo aí, é um capítulo que fala sobre mudanças. É um capítulo que nos estimula a mudança positiva na nossa vida, a melhorar a nossa vida. Quer ver? Veja aí o versículo 15, Efésios capítulo 4, o texto diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Esse texto está falando que nós sempre podemos mudar e melhorar, nós sempre podemos crescer e frutificar mais para o nosso Deus. Que coisas você precisa mudar na sua vida? Quais coisas você precisa avançar na sua vida? O texto fala que nós podemos crescer em verdade, crescer em amor, crescer em tudo. O nosso Deus, Ele quer o melhor para nós e nós podemos cada dia mais aumentar no degrau da fé, na maturidade cristã, experimentar uma mudança significativa na nossa vida para o melhor, para o bem da nossa família, para o bem da nossa igreja, para o bem dos nossos relacionamentos, para o bem da nossa própria vida. Eu conheci um rapaz que se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu este ano serei um melhor pai e um melhor esposo. Ele estava se reconciliando na igreja, voltando para Jesus,
e queria experimentar uma mudança na sua vida pessoal para o benefício da sua família. Que mudança você precisa experimentar? Que virada você precisa ter neste final de ano na sua vida? A Bíblia fala para a gente, nesse mesmo Efésios, capítulo 4, no versículo 28, analise aí o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. É isso, irmãos. A Bíblia fala de mudanças. A Bíblia fala em que nós precisamos avançar na vida cristã, abandonar o pecado, olhar para Cristo, seguir para frente. Este ano de 2024 irá começar e nós gostaríamos de que você fizesse aqui, diante de Deus, um propósito na sua vida. Se você é um servo, você serve a Deus, você é um cristão, você pode melhorar em algo você precisa mudar na sua vida, algo você precisa ajustar na sua vida, no seu relacionamento em casa, no seu trabalho na igreja. De repente você precisa se colocar um pouco mais à disposição do Senhor. Quais mudanças você gostaria reais que acontecessem na sua vida? Todo final de ano nós fazemos uma reflexão a fim de que o nosso Deus nos ajude a experimentar uma mudança significativa na nossa vida. Não perca a esperança, não perca o foco. Apocalipse 22, versículo 11, aquele que é limpo, continue limpando-se mais ainda. Deus deseja o nosso crescimento, Deus deseja a nossa mudança. Deus quer que a gente viva uma virada na nossa vida, uma virada verdadeira na nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, não adianta você vestir uma roupa nova, no ano novo, e a sua vida continuar velha, continuar igual como todos os anos. Chegou a hora de nós vivermos uma virada, chegou a hora de experimentarmos coisas melhores de Deus na nossa vida. Se existe algo que te deixa inconformado, coloque diante de Deus nesse final de ano, Senhor, muda isso, vira essa chave, Senhor, que eu consiga realizar esse sonho, que eu consiga ter essa mudança, que eu experimente esse momento melhor com o meu Deus. E eu quero caminhar para o final dessa reflexão, dizendo para você que a vontade de Deus é que você viva uma virada na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 1,16, disse assim, Deus, aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia da sua vinda. Deus quer que você viva uma virada na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor realize os teus sonhos em 2024. Coloca diante de Deus os seus propósitos. Se forem positivos e da vontade de Deus, Deus vai te ajudar. E agora, nesse momento, chegou o momento de orarmos a Deus pelos pedidos de oração. Eu quero orar uma oração geral por todo o povo promessista, por todos os irmãos que têm acompanhado a aliança de oração. Vamos colocar diante de Deus um propósito para 2024? Coloque aí agora nessa oração aquilo que você quer que Deus faça uma transformação na sua vida, na sua família ou alguém que precisa desta oração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, bondade e misericórdia, chegamos aqui ao final da nossa programação Aliança de Oração e esse é o momento de intercessão. Nós falamos sobre mudança, nós falamos sobre virada, nós falamos sobre transformação, nós falamos sobre nova perspectiva para o próximo ano. Eu coloco diante de Deus agora a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu coloco agora esse pedido de oração que ele está colocando diante de Deus. É um propósito específico. Nós queremos viver uma mudança na nossa vida para 2024. Nós queremos, Senhor, experimentar algo de Deus na nossa vida. Nós queremos que Deus retire aquilo que não agrada a Deus. Nós queremos que Deus complete a obra que começou na nossa vida. Eu oro agora pelo pai de família, que quer ser o melhor pai no próximo ano, que quer ser o melhor esposo no próximo ano. Eu oro pelo filho, que deseja ser um melhor filho no próximo ano. Eu oro pela igreja, que deseja se santificar mais, buscar mais a Deus, experimentar mais de Deus na sua vida. Eu oro por esse irmão e por essa irmã, que tem um propósito específico para o próximo ano. Ele coloca diante de Deus agora nas suas mãos esse propósito. Senhor, que o meu Deus, que o nosso Deus possa contemplar esse pedido de oração e realizar esse pedido do coração dos nossos irmãos. Que tenhamos, ó Pai,
um ano diferente, um ano melhor. A Tua palavra diz que nós crescemos em graça, que nós crescemos em amor, que nós possamos abundar, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua bondade nas nossas vidas. Que haja de Deus uma abertura nas portas para que possamos caminhar. Que haja em Deus uma melhora significativa na nossa vida. Que nós possamos ir nos transformando de glória em glória até chegarmos à medida da estatura do corpo de Cristo, que é o varão perfeito. Nós olhamos para Ti, que foi o homem perfeito, e queremos atingir essa perfeição, porque também essa é a Sua vontade. E assim, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando aqui ao final do Aliança de Oração, momento abençoado estarmos juntos, uma aliança de oração um pouco mais simplificado. Estamos aqui na correria do final de ano, mas nós não queríamos deixar de manter o nosso programa de aliança de oração, porque a intercessão é uma vida devocional diária de todos nós. Então, para a gente é uma alegria estar aqui fazendo esse programa com vocês. Continuem conosco na programação na TV Promessa e estaremos de volta novamente, se Deus quiser. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande e glorioso amor de Deus esteja com cada promessista, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada pessoa, com cada irmão, com cada irmã, não só hoje, mas para sempre. Amém. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui nesse vídeo para falar com você sobre a nossa próxima série de lições bíblicas, a série de lições do primeiro trimestre de 2024. Talvez em nenhum outro tempo da história nós tenhamos visto tantos charlatões da fé como no tempo em que nós vivemos. Tantos mercenários que fazem do Evangelho uma maneira de se tornarem ricos, de prosperarem, enfim, que pervertem a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à custa de oprimir e escravizar as pessoas com uma mensagem que não foi a mensagem que o nosso Mestre nos ensinou. Diante desse cenário, que não é novo, apesar de intensificado no nosso tempo, não é novo. Desde o primeiro século, os discípulos do Senhor Jesus já tiveram que lidar com essa questão das falsas doutrinas. Tanto é que nós temos no Novo Testamento as cartas de 2 Pedro e Judas, duas cartas em que os cristãos são convocados a defenderem a genuína mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre essas duas cartas que nós falaremos nessa próxima série de lições bíblicas que tem como título A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão. Nós vamos estudar sobre os princípios que tanto o apóstolo Pedro quanto Judas, o irmão do Senhor, nos ensinam nessas cartas. Essas cartas são importantíssimas para a igreja do nosso tempo. A mensagem delas é atual e necessária para esse tempo de confusão, para esse tempo de negação da verdade. E uma questão importante que eu quero mencionar também é que com essa série de lições bíblicas nós estamos concluindo uma jornada de estudos pela Bíblia Sagrada que foi iniciada no ano de 2003, no antigo Departamento de Educação Cristã. Decidiu-se estudar todos os livros da Bíblia Sagrada. Então, de 2003 até agora, nós temos estudado a Bíblia Sagrada. Quem participa das escolas bíblicas tem acompanhado
várias séries de lições onde nós temos abordado os livros da Escritura Sagrada e com essa série, com base em 2 Pedro e Judas, com a graça de Deus, nós estaremos concluindo esse estudo panorâmico dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido estudante, que Deus continue abençoando a sua vida, professor na escola bíblica, que Deus use a sua vida para ministrar os estudos dessa lição e que a gente continue sempre amando a palavra, defendendo a palavra e vivendo as verdades do Evangelho de Jesus na nossa vida. Bons estudos para todos vocês! Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Segundo o Ministério da Saúde, existem 400 mil pessoas ostomizadas no Brasil. Será que pessoas com essa deficiência podem se casar e, além de tudo, ainda serem felizes? Vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva a Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até você muito mais conhecimento com qualidade acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Faz aquele favorzinho pra gente, curte, comenta, compartilha esse programa aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem para todas as pessoas e fazer com que esse conteúdo tenha muita relevância aí na rede social. Você também pode nos ajudar fazendo uma contribuição financeira. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma doação que não seja pesada aí para o seu bolso. Você vai estar nos abençoando e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por causa disso também. E hoje estamos recebendo aqui diretamente na telinha dos nossos estúdios aqui da TV Viva a Promessa, uma família abençoada. Uma família fofa, linda. Nós estamos falando da Tainá, do Patrick e do Noah. Família, sejam muito bem-vindos. É uma honra, é uma alegria receber vocês aqui com a gente hoje. Amém, Ju. O prazer é nosso estar aqui. E hoje em família, né? Maior ainda. Obrigada por esse momento. Olá, Nós olá, que agradecemos. Gente, tudo bem? Muito bom ter você, Patrick. Muito bom ter você, viu, Noah? E para você conhecer, se familiarizar um pouquinho mais com essa família, a Tainá já esteve com a gente aqui no Inclusão Entrevista. Então, a gente já vai deixar a entrevista dela aí na descrição. Se você não assistiu, corre lá e acessa, porque é linda, é maravilhosa. Então, mas para vocês conhecê-los, então, eu vou apresentar.
A Tainá é a Tainá Batista Nascimento, né? Ela é esposa do Patrick, mãe do Noah, ela é youtuber, ela é embaixadora da marca Coloplastistomia e ela é serva do Senhor Jesus. O Patrick Nascimento é o marido da Tainá, é o pai do Noah também. Ele é servo do Senhor Jesus e eles congregam, né, a família lá na Igreja Adventista da Promessa em Blumenau. Um abraço para os nossos irmãos aí de Blumenau. Então, sem mais delongas, para a gente começar pelas damas, então. Tainá, e de uma forma mais sucinta, mais resumida, né, como você já conversou com a gente na outra entrevista, se você não a conhece, quiser entender um pouquinho mais sobre como a ostomia chegou na vida da Tainá, eu vou te convidar então a acessar a entrevista que ela já deixou pra gente aqui, vai ficar no link para você acessar depois, quando terminar essa, então. Mas conta um pouquinho aí, só resumidamente, né, como é que a ostomia chegou, né, essa condição de ostomizada chegou na sua vida, Tainá? Então, como eu já falei lá no outro, né, devido à doença retocolite ulcerativa. E a ostomia, na verdade, ela era uma das últimas opções, né, como uma forma de me deixar em remissão. Então, era uma coisa muito distante para mim. Uhum. E aí, como não obtive resultados com os tratamentos convencionais, né, nem nos alternativos, que eu também tentei, então foi necessário fazer a ostomia, a cirurgia. E, gente, vai ter uns barulhos aleatórios aqui, meu filho. Não tem problema. E aí, quando a primeira notícia que eu tive, que teria que fazer a ostomia, né, fazer a cirurgia, eu fugi, né? Eu quis evitar, né, bastante vezes. Eu acho que eu empurrei com a barriga, se eu não me engano, durante um ano. Depois que eu soube que teria que fazer a ostomia, que seria a melhor opção para mim. Aí, depois disso, as coisas foram se agravando mais ainda, né? Aí, quando foi um ano e pouco depois de eu já ter casado, aí veio a notícia que realmente eu precisaria, porque o meu quadro estava bem complicado, a inflamação estava pior ainda, tinha tomado todo o meu intestino grosso. E aí foi necessário de fazer com urgência, e aí não tinha pra onde escapar, como escapar não. Daí eu fiz a cirurgia em 2018, dia 13 de dezembro de 2018. E aí foi dessa forma que a ostomia chegou na minha vida. Então já vai para quase 5 anos aí, né, da cirurgia, né, Tainá? E Patrick, conta pra gente como é que a Tainá chegou na sua vida, né? Como que você a conheceu, assim, o que chamou a atenção nela para você? Fez você se apaixonar, Patrick? Então, gente, a gente vai ter que ficar saindo uma hora outra para acudir o Noah, mas vamos lá. A gente se conheceu, na realidade, eu conheci ela no retiro da nossa igreja em Curitiba. Eu sou de Blumenau, ela era de Itapema, e fomos nos conhecer no outro estado. E lá eu vi o testemunho dela. Na realidade, eu me apaixonei não pela Tainá externa, mas pelo tudo que ela carregava, que era a fé dela. A fé dela chamou minha atenção. E quando eu vi ela, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero que minha esposa tenha a fé que essa menina tem. E aí eu fiquei orando por ela por um longo período de tempo, sem ela saber. E até que nos encontramos novamente, depois de 2 anos nesse retiro. E aí lá nós começamos a conversar e estamos hoje casados, depois de um processo longo, estamos hoje juntos. Que bênção, que lindo. Esse testemunho que ela deu nesse retiro, né, que você se encantou pela fé da Tainá, olha que coisa diferente, né? Geralmente a gente, principalmente os homens, né, eles olham para a imagem em primeiro lugar, mas a primeira coisa que te chamou a atenção foi a fé dela. Esse testemunho que você ouviu a Tainá dar,
era sobre o quê? Era sobre esse enfrentamento mesmo da retrocolite ulcerativa, né, que ela estava enfrentando na época, ou era sobre alguma outra questão? Era sobre a doença mesmo. Ela estava naquela época, ela estava no auge. Eu não sei se ela chegou a comentar, mas nem era para ela estar naquele retiro. Esse retiro, eu não lembro o ano do retiro, mas nem era para ela estar nesse retiro. E porque ela estava muito debilitada. E aí lá no retiro o pessoal fez uma homenagem para ela estar lá com camisa, porque ela tinha passado várias vezes por quase morte, assim. E aí lá ela começou a testemunhar, tanto ela como a minha sogra. E aí eu olhei, estava um pastor do meu lado, porque até então eu não conhecia a história dela, e esse pastor começou a me contar a história dela. E eu conheci ela assim, ela estava testemunhando de conseguir estar lá, de ter passado por toda aquela situação e estar lá, ter conseguido ir no retiro. E ela deu uma resumida do que ela estava passando, estava bem grave a situação, e aí me chamou a atenção isso nela. Que lindo isso. Que impressionante, foi o testemunho dela, a presença de Jesus na vida dela, que fez você se encantar pela Tainá. Sim. Então, vou aproveitar que a Tainá voltou também. Tá me ouvindo, Tainá? Tô ouvindo. Então, o Patrick já falou que se apaixonou pela fé em Jesus que ele viu em você, foi a primeira coisa que despertou, isso é lindo, né? Agora, Tainá, a gente está falando aqui da palavra ostomia, ostomizado, e você tem uma ileostomia. Explica pra gente o que é isso, Tainá? Então, a ileostomia que eu tenho é uma abertura no abdômen, né? É um procedimento cirúrgico, e aí é uma abertura que sendo bem clara, tá? Sem muitos termos difíceis. Pode ser, pra gente entender. Cirurgicamente é feita uma abertura aqui no abdômen e aí é colocado externalizado uma parte, no meu caso, do intestino fino. Fica uma parte do intestino aqui fora. E é por ali que eu faço a minha necessidade, no caso as fezes e os gases. Então é por ali que eu faço essa necessidade. Então, de forma bem resumida, é isso. O procedimento cirúrgico, onde externaliza, onde muda o meu canal de fazer as necessidades. Certo. E Patrick, a ileostomia da Tainá, ela veio depois que vocês já estavam casados, não é isso? Sim. Para você, como marido, como é que foi enfrentar esse processo na vida da sua esposa, né? Porque essa é uma realidade difícil, é um enfrentamento difícil, não é verdade? E que para um homem, para um marido, né, vai mexer na imagem da esposa também, né? Vai mexer na saúde da esposa, vai mexer na imagem, enfim. Como foi para você lidar, né? Tem a questão da saúde dela, né? Essa preocupação. Então, como foi tudo isso para você como marido? Então, a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, né? Se não fosse ele, acho que provavelmente, não sei se nós superaríamos, porque a gente estava recém-casado e foi tudo complicado. Mas tem algo que é aquilo que me chamou a atenção nela, no início, que não foi o exterior dela, foi aquilo que ela carregava. Então, não foi, nossa, não foi difícil ao extremo, mas foi algo fácil de superar, porque o nosso amor prevaleceu, o nosso amor ainda prevalece. Então, a partir do momento que a gente, pelo menos eu entendo isso, que o amor ele supera tudo, e ele supera mesmo, e a gente viveu isso, não uma, duas, mas algumas vezes. Então, a ostomia não nos tomou, vamos dizer assim, uma perca de tempo no sentido emocional, mas sim foi um ganho, porque nos uniu mais, fez nós amadurecemos muito mais rápido por toda a situação. Então, não senti essa dificuldade, mas sim só fez crescer o nosso amor. Nossa, Tainá, como você se sente ouvindo isso aí do maridão? Conta pra assim, perguntas do roteiro aqui, perguntas especiais do roteiro que a gente coloca aqui de última hora. Como você se... E eu sempre falo, Ju, que realmente o Patrick foi uma pessoa que
realmente preparada por Deus para mim, sabe? Porque ele sabendo de tudo que eu iria passar, eu não sei se outra pessoa passaria comigo da forma que ele tem passado, sabe? Ele foi meu médico também, muitas vezes. E então, para mim também foi muito fácil, mais fácil aceitar a ostomia quando eu fiz a cirurgia, por essa questão, sabe? Por ele ter me passado essa segurança de tipo, não, isso não vai mudar nada entre a gente, né? Ai, que lindo. E aí todo o apoio que eu recebi nele, em questão de cuidados também dele, né? Em questão de cuidados, isso pra mim fez total diferença também, nessa aceitação. A gente viveu bem logo cedo na saúde e na doença, a gente viveu loguinho, né? Como a palavra de Deus diz, né? É melhor andar em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Muito lindo. Sim. O casamento na perspectiva do evangelho, né? E Tainá, a ileostomia te paralisou alguma vez na vida? Né? Em alguma situação, mediante alguma coisa que você queria fazer, enfim. Explica pra gente, conta como é que é isso pra você. Não, Ju. Graças a Deus, desde que eu fiz a cirurgia, assim, no início eu tive um pouco de dificuldade, assim, claro, toda aquela adaptação, né, mas depois que eu entendi, não me paralisou em nada. Continuei minha vida normal, até porque, na verdade, me permitiu voltar a viver, né, porque antes, com os sintomas que eu tinha da doença, eu acho que era mais uma questão de sobrevivendo do que vivendo. E aí, depois da ostomia, muito pelo contrário. E aí que eu consegui, né, voltar a viver mesmo, ter qualidade de vida. Então, a ostomia nunca foi um empecilho para mim, né, em nenhuma área da minha vida. Tanto que hoje a gente está aqui com a nossa bênção, o nosso filho, né? E graças a Deus, nunca me impediu em nada. Muito pelo contrário, né? Porque na época, a gente não conseguia fazer uma viagem longa. Porque tinha que fazer várias paradas para ir no banheiro e desconforto. Hoje com a ostomia a gente pode fazer, tem toda a liberdade, a gente ganhamos a nossa liberdade com a ostomia. Olha só, né? O que vocês estão falando é que, no final das contas, a ileostomia acabou sendo uma bênção na vida de vocês. A gente olha para vocês e percebe isso. E também por conta do Noah, né? Você pôde engravidar, olha, ter seu filho, vocês puderam viajar, enfim, ter uma vida mais comum, né? Seguir a vida mais adiante. E assim, pensando aí nesse fato da ileostomia, quais são os cuidados que vocês precisam ter com ela? Conta aí pra gente, como que é essa rotina de cuidados? Então, no início foi aquela adaptação, assim, tudo muito novo, né? Então, foi meio complicado no início. Porém, essa pessoa aqui, ele tem um lado para a saúde dele, ele sempre lidou muito bem com isso, né? E aí ele foi cuidando no início, ele fazia minhas trocas, ele que limpava a minha bolsa. E aí, com o tempo, né, eu acho que depois de um ano e pouquinho, aí eu mesmo fui fazendo as minhas trocas, né, de bolsa, limpeza. Então, aí depois que eu fiz a parceria com a Coloplast, de ser embaixadora, e eu tive ter mais materiais para ter melhores cuidados também. Então, assim, hoje eu faço a troca, eu mesma, né, e a cada 24 horas ou 48. E aí a limpeza eu faço, sei lá, acho que umas 3, 4 vezes por dia. Depende do que eu como. Então, são cuidados básicos, assim, que hoje eu considero básico, né? Que no início foi tipo, uma coisa meio, nossa. Mas hoje eu considero que são os cuidados básicos, são mais esses mesmo. Já encaixou na rotina de vocês, né? Já virou uma coisa normal do dia a dia. Já hoje o Noah me vê trocando a bolsa, me vê fazendo a limpeza, pra ele já é super normal. Até ajuda, né? Pegar as coisas. Até me ajuda, eu falo, filho, pega aquilo pra mim, pega aquela coisa pra mim. Ele já é um enfermeirinho, né? Você tinha um enfermeiro maior, agora Deus deu um enfermeiro menor pra você. Sim. E Patrick e Tainá, né? A gente fica olhando vocês como casal, como família, e são tão jovens.
e com enfrentamentos tão intensos e desafiadores, e a gente vê a presença de Deus na vida de vocês. Porque como vocês falaram, é o Espírito Santo que tem guiado essa família. A gente consegue perceber nesse testemunho, né? Então, pra gente que tá em casa, conectado, que de repente quer se casar, né? Quer encontrar essa relação tão maravilhosa, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro, onde os dois colaboram um com o outro e crescem para a glória de Deus, né? E a gente vê esse crescimento rindo aí no seu colo, né? Toda hora você tendo que ajudar, e essa bênção, essa flechinha que Deus já colocou na mão de vocês, que é o Noah. Então, assim, qual que é o segredo para se escolher a pessoa certa para se casar? Será que é a beleza? Ou será que a pessoa precisa ter uma eustomia, de repente, né? O que é importante para que alguém, aí, um jovem, enfim, faça uma escolha perfeita, assim como vocês fizeram? Conta para nós aí o segredo de vocês. Eu vou começar porque eu costumo dizer que quem escolheu o nosso relacionamento fui eu. Porque eu orei por 2 anos pela Tata e Deus confirmou pra gente. Então, nunca, pelo menos eu entendo assim, que nunca deve escolher pela aparência física externa. Porque o externo, com o tempo, ele vai se deteriorando. É inevitável se deteriorar. Mas quando a gente escolhe pelo interior, é aquilo que a pessoa carrega, que é a presença de Deus, tudo fica mais fácil. Então, se tem uma dica para escolher, escolha aquilo que a pessoa carrega, que é o Espírito Santo, que é Deus. Tem que fazer sentido os propósitos têm que bater. Então, quando for escolha, ore a Deus, peça uma confirmação para Deus. Porque o Senhor confirma. O Senhor confirma e confirma de várias maneiras, assim como Ele confirmou o nosso relacionamento. Quer complementar, Tainá? Falar alguma coisa? Não, acho que eu costumo até brincar. Eu falei que se ele fosse me escolher pela beleza na época, eu não estava casada hoje. Mas eu acho que é isso mesmo, né? É um alinhamento de propósitos, né? Saber se a pessoa quer andar realmente no mesmo caminho que você, né? Tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo, porque o casamento é uma coisa para sempre, né? Então o objetivo, o alvo tem que ser o mesmo. Ele está alinhado com Deus. Você ainda não entende sobre casamento. Mas ele está falando, eu confirmo lá, tá vendo? Muito lindo, muito importante, na verdade, esse conselho de vocês, porque às vezes, né, os jovens procuram conselhos em tantos lugares, né? E olha só que conselho maravilhoso. Não é a aparência que você tem que olhar, é aquilo que a pessoa carrega, né? Foi o que o Patrick está falando, é o que a Tainá está falando, né? Porque se ele olhasse para a aparência dela na época, ela estava muito debilitada, né? Quando ele a conheceu, então não seria lá muito convidativo, né? Olhar para aquela aparência, talvez até pudesse assustar um pouquinho ele, mas ele olhou para aquilo que ela trazia dentro dela. E olha só como eles são um casal lindo, como eles são uma família bonita. Parece que quando Deus está nesse negócio, né, nesse casamento, a beleza ela vem junto, né? Ela vem como uma coroa, né, nessa escolha. E para a gente concluir, né, que eu tô vendo aqui que o Noah tem compromisso, gente. A gente precisa deixar o Noah, porque ele precisa ir nos compromissos dele, precisa brincar, né? Ele precisa se divertir com o pai, com a mãe, né? E nós estamos aqui atrapalhando um pouco o Noah. Obrigada, viu, Noah, por você ceder os 2 pais ao mesmo tempo pra gente. Mas como eu já pedi na outra entrevista para a Tainá deixar uma mensagem para todo mundo, eu vou pedir para o Patrick. Eu estou percebendo que o Patrick ele é meio pastoral aqui nos conselhos dele, viu, gente? Então, como ele já falou para os jovens sobre escolha, eu vou pedir para você falar para os maridos, tá, Patrick? Então, gostaria que você pensasse nos maridos e nos homens de forma geral,
que podem estar conectados aí com a gente e que de repente estão enfrentando situações desafiadoras na saúde das suas esposas, das suas companheiras, né? Estão também com questões nesse sentido. Às vezes uma situação igual, idêntica de vocês, né? Uma questão de uma ostomia, por exemplo, às vezes não, às vezes o enfrentamento de uma doença, outro tipo de doença, como um câncer, né? Muitos maridos precisam enfrentar, às vezes, com as mulheres, né, a questão de câncer de mama, então, ou outras patologias que a gente não conhece, deficiências também, mas que requer muitas vezes uma atitude dos maridos, né? Então, qual mensagem você deixaria para que esses homens refletissem? Será que compensa, né, permanecer firme com a esposa, mesmo em momentos difíceis como esse, Patrick? Então, o que quando a gente estava passando, eu entendi de Deus que tudo passa. Com o tempo resolve situações. Não o tempo cura, mas Jesus cura. Amém. E nós temos que confiar nele. E o que a gente passou, e foi a palavra que Deus me deu, e eu entendi foi que nós, homens, nós maridos, temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, ame a sua esposa de todo o seu coração. E Jesus nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Então, você marido, você noivo, você namorado, ame a sua esposa, ame a sua noiva, ame a sua namorada, assim como Cristo amou a sua igreja. Porque todas as coisas a gente consegue superar nele, e coloca a sua fé, a sua esperança no Pai, porque ele tem resolvido os nossos problemas, os nossos dilemas, porque não é só, a gente não tem só problemas na saúde, a gente também já passou por dificuldades no nosso casamento, foi poucas, graças a Deus foi poucas, porque acho que a gente teve que, como falamos, amadurecer rápido, mas ora ao Pai para que esse amadurecimento venha a vir também, porque muitas vezes demora tempo, mas se o Senhor está no relacionamento, as coisas são mais fáceis. Então, se eu pudesse deixar algo que a gente passou, que a gente superou, que nos ajudou a superar, foi o amor. Foi o amor, porque se não fosse o amor, provavelmente a gente teria passado, porque nós homens temos que ter honra, mas nós não teríamos permanecido. Então, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e tudo vai ser mais fácil. Amém. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, palavras do Patrick. E supere nele, né? Supere em Jesus. Não é o tempo que cura, é Jesus que cura. Olha só, quantos aprendizados, né? Deus está ministrando ao nosso coração hoje, né? Através da vida deste casal. Patrick, Tainá e Noah, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por essa entrevista, Amém. Por esse momento. Eu sei que não é fácil administrar, mas que Deus, Ele recompense vocês por isso. Continue abençoando Amém. a vida, o ministério de vocês, essa família, e levando vocês por caminhos ainda mais maravilhosos. Amém? Amém. E a você que ficou com a gente conectado até esse momento. Eu espero que essa entrevista tenha enriquecido o seu coração de bons conselhos. E se isso aconteceu, não esquece de compartilhar. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial.
Você sabia que a nossa denominação, ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda o livro, os nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Muito bom ter você aqui mais uma vez para que nós possamos estudar a Palavra de Deus, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito do precioso Evangelho de Jesus. O desejo do meu coração é poder contribuir com a sua fé, é poder também fazer com que esse espaço, esse programa alcance outras pessoas. E para isso eu gostaria de contar com você, para que você pudesse então compartilhar esse vídeo, compartilhar as nossas mensagens, os nossos conteúdos. Se você está chegando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem sempre um conteúdo relevante para a sua vida, para a edificação da sua vida e da sua fé. Então, nos ajude. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Coloque aqui embaixo nos comentários de onde você é, de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. Mande a sua saudação, conte o seu testemunho, o seu abraço, a cidade de onde você está nos vendo. Tá bem? Muito bem, nós estamos caminhando em uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nós chegamos hoje no capítulo 6. Estamos no capítulo 6. Semana passada nós entramos ali nos primeiros 3 versos do capítulo 6 e hoje nós vamos dar aqui praticamente passar por todo o capítulo 6, aprendendo um pouquinho mais esse processo de justificação que Paulo está trazendo aqui na carta aos Romanos. Então nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo falou sobre uma espécie de lógica. Ele afirmou que a lei foi dada, ela foi dada com o propósito de revelar ou de deixar em relevo o pecado, a nossa ofensa, a nossa infidelidade a Deus. Mas Paulo também fez uma outra afirmação. Ele disse que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o pecado abundou onde? Abundou em todos nós. Agora, o pecado, a pergunta que eu faço para você é: até que ponto esse pecado abundou na natureza humana? Você já viu filme de zumbi? Eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de filme, né? Mas só para que você possa ter ideia do que nós vamos estar falando aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre
é o fato de que nós somos libertos da escravidão do pecado. Paulo fala sobre a liberdade da escravidão do pecado no capítulo 6, mas não é uma liberdade de escravidão como a escravidão terrível que a gente tem acompanhado ao longo da história. Paulo fala aqui de uma escravidão mais profunda, onde o homem ele está, ao mesmo tempo, espiritualmente morto, mas ao mesmo tempo ele está ativo para o pecado. É como se fosse um zumbi que está morto, porém ele age de forma descontrolada, de forma desgovernada, tendo sobre ele uma autoridade, um rei que comanda e governa as suas ações. Então é só para que você possa ter um exemplo, mais ou menos na sua cabeça, de que tipo de escravidão o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo que todo homem que não nasceu de novo, não foi regenerado, não foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele é como ele é um escravo, como uma espécie de zumbi que está ao mesmo tempo morto, mas que age de forma descontrolada, sem governo próprio, sem domínio próprio, age de acordo com o vírus do pecado que domina o seu coração e domina as suas ações. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 6. E eu vou convidar você para que nós possamos ver esse texto, para que nós possamos ver como é que Deus fez para nos libertar dessa escravidão do pecado. Como é que Deus liberta o homem da escravidão do pecado? Aliás, essa é a escravidão, a liberdade que realmente importa. Você já viu aí nas igrejas campanha de libertação? Às vezes a pessoa é liberta do vício, é liberta da bebida, é liberta dos poderes do diabo, é liberta das ordens, das hordas de Satanás, é liberta dos demônios, mas não é liberta da escravidão do pecado. Por que muitas vezes essas pessoas voltam a essa condição de escravidão? Porque no fim não houve uma libertação do poder do pecado. E todo salvo é liberto do poder do pecado. Vamos lá. Então, em Romanos capítulo 6, verso 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, na semana passada, nós afirmamos aqui o que Paulo afirmou no verso 3. Porventura ignorais, irmãos, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo falou que todo salvo em Jesus, ele morreu para o pecado. Nós falamos isso aqui semana passada. Nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando Cristo morre na cruz do Calvário e conquista para nós o direito de nos fazer herdeiros da vida eterna, nós então morremos para o velho Adão, morremos para o pecado, morremos para a iniquidade, morremos para a nossa natureza humana completamente inclinada para o mal. Agora, então, Paulo diz que uma vez que nós morremos, nós não permanecemos mortos lá. Paulo diz que nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Mortos, aí ele diz, fomos, pois, sepultados com ele, com Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como é que você pode saber que você foi ressuscitado em Cristo Jesus? Se você anda em novidade de vida, se você vive uma vida diferente, se aquele estilo de vida que você vivia não domina mais o seu coração. Assim é a evidência de que nós nascemos de novo, de que nós verdadeiramente não estamos mais em Adão, e sim estamos em Cristo. Que nós agora fomos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. Então, nós podemos dizer que o salvo experimenta de duas ressurreições. A primeira ressurreição acontece agora, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a sua vida é transformada, você ressuscita para uma nova vida.
E a segunda ressurreição é aquela que nós experimentaremos, a ressurreição do corpo, na volta de Jesus. Um momento glorioso e extraordinário, quando Jesus voltar, nosso corpo será completamente transformado. Para que o seu corpo seja completamente transformado na volta de Jesus, a sua natureza precisa ser completamente transformada hoje. Essa é a lógica do Evangelho. Então Paulo está afirmando, nós morremos com Cristo, com Ele nós fomos sepultados, para que, assim como Ele ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai, nós também somos ressuscitados para viver uma nova vida com Cristo. Então Paulo está aqui falando da escravidão. Então deixa eu trazer essa imagem para você, porque essa imagem da escravidão, Paulo ele explora bastante, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7 de Romanos. Aqui ele fala da escravidão do pecado. Paulo mostra aqui o pecado como um senhor dono de escravos. Dono de escravos. Um detalhe importante sobre esse tema. O escravo não tem vontade própria. O escravo faz aquilo que lhe é ordenado. Então, quando nós estávamos em Adão, éramos escravos do pecado. O pecado mandava e nós obedecíamos. Nós cumpríamos as suas ordens. E olhando para o primeiro século, no tempo em que Paulo escreveu esse texto, existia pelo menos duas formas de um escravo deixar de ser escravo naquela época. A primeira forma era que se ele comprasse a sua liberdade. Mas para ele comprar a sua liberdade era extremamente caro e o seu dono, o seu senhor, teria que querer vendê-lo. Então não bastava ter dinheiro. O dono daquele escravo tinha que querer vender ele para ele mesmo. O segundo conceito que tinha, que era muito popular, era um conceito meio pejorativo. Era o conceito de que um escravo só era livre quando morria. E é esse segundo conceito que Paulo pega aqui. Então quer dizer que um escravo só é livre quando morre? Então como é que Deus faz para nos libertar da escravidão do pecado? O pecado como um senhor dono de escravos. Nós nascemos debaixo da escravidão do pecado. Todos nós nascemos na senzala do pecado. Éramos propriedades do pecado. Fazíamos tudo o que o pecado mandava. Como foi que Deus nos libertou? Ele nos matou. Fomos crucificados com Cristo Jesus. Fomos sepultados com Cristo Jesus na sua sepultura. Mas Deus não nos deixou lá sepultados. Deus nos ressuscitou para uma nova vida. E quando Ele ressuscita esse escravo aqui para uma nova vida, eu já não tenho mais nenhuma obrigação, nenhum dever. Eu não tenho mais nenhum compromisso com o meu antigo dono, com o meu antigo senhor pecado. Porque agora, quando eu sou ressuscitado em Cristo, eu sou colocado debaixo da autoridade de um outro Senhor, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então eu não devo satisfação ao pecado. Então agora eu sou livre do poder, da autoridade do meu antigo dono, do meu antigo Senhor pecado. E sou colocado debaixo da autoridade, do poder, das ordens de um novo Senhor, que tem poder sobre a minha vida, que me ordena. Sim, no fim das contas eu continuo sendo escravo de alguém, mas agora eu sou servo, escravo de alguém que me ama, de alguém que preza pela minha vida, de alguém que me recompensa não com a morte, mas com a vida eterna. Alguém que não me paga um salário de morte, mas alguém que me paga um salário de vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Ele diz no verso 5: porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, Deus nos matou. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Jesus ressuscitou, então nós ressuscitamos para a nova vida porque Cristo ressuscitou. Ele conquistou para nós o direito de vivermos livres do pecado e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Verso 6. Sabendo isto o quê? Paulo diz, que foi crucificado com Ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído
e não sirvamos o pecado como escravos. Olha aqui, aqui está, Paulo está dizendo assim, olha, quando Jesus foi crucificado, o Adão em nós foi cravado na cruz. Ele foi punido, ele foi morto. Nós fomos crucificados, o nosso velho homem foi crucificado. Para que o corpo do pecado, ou seja, as inclinações da natureza humana de Adão, o nosso desejo, o nosso apreço pelo pecado, para que isso fosse destruído. Meu irmão, não pode existir no coração daquele que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, por aquele que foi alcançado por Jesus, não tem como existir a natureza do velho homem operando. Nós não servimos mais o pecado como escravos. Esse contrato de escravidão com o pecado acabou, ele foi encerrado com a nossa morte. O velho Adão em você precisa ter sido destruído. Aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu continuo de vez em quando pecando? É porque a gente foi livre do poder do pecado, mas não da tentação do pecado. Eu quero usar essa figura, preste atenção. Imagine você era um escravo do pecado. Deus, para te libertar, Ele matou você, você morreu, na morte encerrou-se o contrato com o Senhor pecado, mas Deus o ressuscitou. Nessa nova vida, você não tem mais nenhum contrato de escravidão com o pecado. Você está livre. E Deus apresentou a você um novo Senhor, o Senhor Jesus. Agora você serve a Jesus Cristo. Imagine que você está caminhando na feira da vida um dia e você encontra lá o seu antigo dono, seu antigo senhor, o Senhor pecado. E ele olha para você e diz, rapaz, você está por aqui, eu achei que você estava morto. Você é meu, você me pertence. Você diz, não, não te pertenço não. Eu morri e ressuscitei. Naquela vida eu pertencia a você, mas nessa eu não pertenço mais, eu pertenço a outro. Mas digamos que esse senhor pecado, o problema dele é que ele não acredita nisso. Na cabeça dele você ainda pertence a ele. Então ele te ordena, ele lembra que você gostava de trair sua esposa. Ele lembra que quando ele ordenava, você bebia. Você ficava iracundo, você mentia, então ele te tenta a servi-lo novamente com essas coisas. E o nosso problema é que em nossa fraqueza, nós de vez em quando cedemos a isso. Nós damos ouvido à voz daquele antigo dono e pecamos. Mas o crente cai em si, se arrepende, se humilha, volta para o seu novo Senhor, o Senhor Jesus, e diz, Senhor, eu pequei, eu dei ouvido à voz do meu antigo dono, eu pequei, tem misericórdia de mim, me perdoa. A vantagem do Senhor Jesus é que Ele te perdoa. Ele te dá uma bronca. Ele corrige os seus erros. Ele diz, você já foi liberto, você não precisa ouvir mais seu antigo senhor pecado. Você está livre. É assim que funciona na vida. Essa dinâmica que o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós no capítulo 6 de Romanos. Muito bem. Então Paulo diz no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não sirva o pecado como escravos. Portanto, quem já morreu em Cristo para o pecado, está justificado do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que já morreu. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vamos viver então com Cristo, eternamente, para sempre, a partir de hoje. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Olha, morreu para o pecado.
Esquece aquela antiga vida, esquece aquele antigo estilo de vida. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então considere, essa é a conclusão de Paulo, considere alguém que morreu para o pecado, inativo para o pecado, morto para o pecado, mas para com Deus vivo, ativo. Então abandone um estilo de vida de escravo do pecado e assuma um estilo de vida para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, está colocando. E aí ele vai concluir do verso 12 ao 14, trazendo aqui algumas coisas muito práticas para nós. Ele coloca aqui algumas palavras no imperativo. O que nós devemos fazer então? Como nós podemos viver uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus, uma vez que nós não somos mais escravos do pecado? Como? Paulo diz, verso 12, não reine, não tenha autoridade, não seja o pecado um rei no vosso coração, no vosso corpo mortal. Resista ao pecado, não precisa obedecer à ordem do pecado. Quando você ouvir aquela vozinha assim, olha, mas é só mais uma vez, é só essa vez. Não, diga não. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Em Cristo Jesus, libertos pelo Evangelho de Jesus, você recebe autoridade e poder para dizer não ao pecado. Isso é maravilhoso, isso é tão maravilhoso quanto terrível. Por quê? Porque agora, todas as vezes que você diz sim para o pecado, você diz de forma consciente, tendo o poder de dizer não. Antes você era um escravo. O escravo obedece, cumpre ordem. Você não tinha opção. Em Cristo você tem. Em Cristo você tem. Você foi liberto do poder, da autoridade. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, diz o apóstolo Paulo. Não reine, não tenha ele autoridade, não obedeça às ordens dele, resista. Você não consegue resistir, você não consegue dizer não, então foge. Fugir não é pecado, foge da aparência do mal, meu irmão. Foge da aparência do mal, minha irmã. Bota a mão na boca. Sua boca te leva a pecar? Bota a mão na boca. Fuja, mas resista. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, a evidência de que o pecado reina na sua vida é falta de controle sobre a sua vontade. Paixões aqui é desejo fora do lugar, desejo fora de ordem. Sabe aquele negócio assim, eu não me aguento? Isso é escravidão, isso é escravo do pecado. Eu não me controlo. Isso é paixão que Paulo coloca aqui, ó. Está obedecendo às paixões que não deveria obedecer. Então ele diz, em Cristo Jesus, você que foi morto e ressuscitado para viver uma nova vida em Cristo Jesus, não reine, não tenha autoridade o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões do pecado, às paixões do seu corpo. Resista. E aí vai usar outra palavra. Agora ele falou no verso 12 de reino, de autoridade. No verso 13 ele vai usar o verbo ofertar. Nem ofereçais, né? Cada um dos vossos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Você usava a sua boca para ser um instrumento de pecado. Você oferecia, você ofertava, você oferecia no altar de sacrifício ao Deus pecado, a sua boca, a sua sexualidade, a sua mente, a sua imaginação. Você oferecia tudo isso para a iniquidade, para o pecado, para fazer o mal. Paulo diz, não faça isso. Não ofereçam os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade. Mas ofereçais a Deus como ressurretos, como ressuscitados que vocês são, como alguém que vive uma nova vida. Ofereçam
os seus membros, ofereçam os membros do seu corpo, a sua sexualidade, a sua mente, a sua boca, as suas mãos, ofereça os seus membros como instrumento de justiça. Ou seja, para praticar, os seus membros precisam ser agora usados para manifestar, para a prática da justiça de Jesus que opera no seu coração. Em outra maneira, o apóstolo Paulo vai dizer de uma forma muito mais prática: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com que se sustentar e possa ser instrumento de bênção e ajudar os outros. Aquele que mentia, não minta mais. Você usava a sua boca para mentira? Não use mais ela como instrumento de iniquidade, mas use a sua boca para edificar, para aconselhar o outro. É disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E no verso 14, Paulo termina dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vocês. É uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo assim, olha, pode ser que o pecado não tenha. Quem sabe? Não. O pecado não terá domínio sobre vocês. Por que não vai ter domínio sobre vocês? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. O que isso significa? Estar debaixo da lei é estar debaixo do efeito da acusação da lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vocês não estão debaixo mais da lei, ou seja, não há condenação nenhuma diante de Deus feita pela lei dele contra vocês. A lei de Deus não impõe a vocês nenhum tipo de juízo, porque vocês já foram justificados. Vocês não estão mais debaixo da acusação e do juízo da lei, mas vocês estão debaixo da graça, do favor. O que opera sobre vocês não é o juízo que a lei exige para o pecador. Vocês não são considerados como pecadores mais, como escravos do pecado mais por Deus mediante a lei, mas vocês são considerados por Deus alvos do favor de Deus, alvos da graça de Deus. E aí é só para a gente lembrar o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, no capítulo anterior, quando Paulo vai falar dessa relação entre nós e Deus. Capítulo 5, Paulo diz no verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Então há um favor de Deus sobre a vida daqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus para viver uma nova vida em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que foi liberto do poder e da escravidão do pecado? A graça de Jesus já te alcançou? Ou a lei de Deus ainda aponta para você, o acusando diante de Deus e identificando você como um transgressor, como um infiel? Se esse é o seu caso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz para crucificar esse estilo de vida que você vive, para que esse Adão morra e você possa viver uma nova vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que já fez campanhas de libertação para todo lado, mas ainda vive como escravo do pecado, Jesus é aquele que traz a verdadeira liberdade, a liberdade da vida, a liberdade plena.
Jesus não quer te libertar apenas da escravidão do vício. Jesus não quer te libertar apenas da escravidão, da escravidão da circunstância. Jesus não quer te libertar apenas da escravidão de Satanás, dos demônios. Jesus é aquele que liberta você da escravidão do pecado, para que você possa verdadeiramente viver uma vida transformada e nova pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você, pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Tu és aquele que verdadeiramente liberta o homem. Eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, por aqueles da qual ainda estão escravizados pelo poder do pecado, da qual não tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus, o libertador. Pai, em nome de Jesus, mate por fim essa natureza humana caída. Tenha ela por crucificada em Cristo Jesus há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Meu Deus, tenha ela por sepultada naquele túmulo, para que assim como Jesus Cristo ressuscitou para sempre, esse irmão, essa irmã, possa, meu Deus, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus Santo, tenha misericórdia. É o Senhor que opera a ressurreição. É o Senhor que opera a sua graça, a sua bondade. E nós suplicamos a Ti, ó Deus. Liberta, Senhor. Liberta. E que em cada salvo haja uma evidência, meu Deus. Haja um ofertar dos membros. Haja um ofertar da vida. A justiça de Deus, a sua justiça que opera em nós, para que vivamos para a sua glória no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, de forma poderosa em nome de Jesus. Quero fazer a você aqui um desafio. Você já é um parceiro desse programa? Se ainda não é, quero convidar você para que seja. Entre aqui embaixo no site Amigos da Missão ou no QR Code para que você possa ser um parceiro, um colaborador desse projeto, para que mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Quero também desafiar você a compartilhar essa mensagem, a colocar aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está falando, de onde você está nos acompanhando. Mande aí a sua saudação, o seu abraço. A gente sempre lê todos os comentários, tá bom? Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e extraordinária. Semana que vem, nos encontramos novamente aqui, se Deus assim quiser, e nos abençoar. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até lá. bem com vocês? O meu nome é Samantha. Hoje eu vim aqui para contar uma super novidade. Agora nós crianças temos um Instagram só nosso. É o Instagram das crianças da promessa do mundo todo. É o @criançapromessista. Isso mesmo, @criançapromessista. Pede ajuda para nos seguir para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para qualquer adulto que estiver com você, para nos seguir. Beijo, tchau, até a próxima. Esses dias eu estava olhando as fotos de quando eu nasci. Minha mamãe contou que foi um trabalhão para eu nascer, fora os meses que eu fiquei dentro da barriga dela. E eu amo tanto minha mamãe por quem ela é e por todo o esforço que ela fez para que eu pudesse vir ao mundo. E como eu amo também respeito
e obedeço. Agora você imagine o quanto devemos amar e respeitar ao nosso Deus, que deu a todos o dom da vida. Ele que me formou lá dentro da barriga da minha mãe. Então vamos saber mais sobre isso? Então, bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje ela começa assim. Moisés tinha subido no Monte Sinai para um encontro especial com Deus. Então, Deus deu a ele algumas regras ou mandamentos para o bem do povo. Hoje vamos ver quais foram os 3 primeiros mandamentos que estão lá no livro de Êxodo. Eles têm relação com o amor e respeito que temos a Deus. Presta atenção, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Ele é o único Deus a quem devemos adorar. Quando preferimos só assistir, desprezando, ler a Bíblia e orar, cuidado! Podemos estar adorando outro Deus. O segundo diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus é tão poderoso e glorioso que não tem como representá-lo numa imagem. Por isso, não podemos criar nenhuma imagem para adorar. E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não diga o nome de Deus em vão, crianças. Ou seja, não devemos fazer brincadeiras ou falar o nome de Deus por qualquer motivo. E aí, crianças? Vocês perceberam que esses 3 mandamentos mostram o amor e honra que temos a Deus? Se amamos, obedecemos aos seus mandamentos. E eu tenho um desafio para você. Vamos observar nossas atitudes, perceber se estamos seguindo esses mandamentos e demonstrando nosso amor por Deus, que é tão maravilhoso. Então, vamos agora falar um pouquinho com Deus, para Ele nos ajudar para isso? Então, fechem os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração e ore assim com a tia Vânia, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esses 3 mandamentos que eu aprendi hoje. Que o Senhor possa tocar no meu coração e na minha mente, para que eu possa seguir esses 3 mandamentos, essas 3 regrinhas que o Senhor colocou, que são tão importantes para mim, que a tia Vânia falou e que está escrito na tua Bíblia. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém! Então, pessoal, foi isso aí. Vocês viram, né? Aprendemos 3 regrinhas que Deus escreveu, tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos saber mais regrinhas que Deus tem para você, para mim e para todos nós, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo Promessa Kids. Tchau, tchau!